Olá, neste vídeo vamos apresentar como obter a forma padrão de Scullin das fórmulas da lógica de primeira ordem. A forma padrão de Scullin também pode ser chamada de forma normal de Scullin, e o processo chama-se escolemização. Até agora, vimos as equivalências da lógica de primeira ordem, as ferramentas de diagrama de Venn e tabela analítico, as regras de inferência da dedução natural e o teorema de Hebran e a forma normal Prenex. Basicamente, uma fórmula está na forma normal de Scullin se ela estiver na forma normal Prenex e for livre de quantificadores existenciais. Bom, caso o quantificador existencial esteja no início da fórmula, nós excluímos a variável que ele quantifica e escolhemos uma constante arbitrária que não existe na fórmula. Neste exemplo, excluímos o existe x e o x e colocamos o a como uma constante arbitrária que não há na fórmula, e quando formos excluir o existe y, para y não podemos colocar a no lugar, pois a já existe, então escolhemos b. Caso o quantificador existencial esteja precedido por algum quantificador universal, ao excluir o existencial e a sua variável, nós substituímos a variável por uma função que será uma função das variáveis quantificadas universalmente, que a precedem. Para ficar mais claro, observem, ao excluir o existe y e o y, nós trocamos o y pela função f e ela será em função de x, que é quantificado universalmente. No caso desses dois quantificadores existenciais, precedidos pelo universal, nós excluímos o existe z e o z, colocamos f de x, e quando formos excluir o existe y, no lugar do y não podemos colocar f de x novamente, pois o f já existe. Então temos que escolher uma outra função. Nesse caso, escolhemos g de x. Para o caso de um quantificador existencial ser precedido por mais de um quantificador universal, nós trocamos a sua variável por uma função que será em função daquelas variáveis que a precedem. Nesse caso, trocamos y por f de xw, que são as variáveis quantificadas universalmente. Outros exemplos. Nesse caso, ao eliminarmos existe y, não podemos colocar a no lugar de y, pois a já existe, então escolhemos b. Já nesse caso, ao eliminar existe y, no lugar do y colocamos o a. E ao eliminar o existe z, colocamos uma função de x, mas não pode ser f, pois f já existe, então escolhemos g de x. E por fim, nesta fórmula, ao excluir o existe y, trocamos todas as ocorrências de y por uma constante arbitrária. Não pode ser a, nem pode ser b, então colocamos c. Ao excluir o existe z, nós trocaremos o z por uma função que será em função de x. Não pode ser f, f já existe, então escolhemos g de x. É isso.